Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas vereadores, boa noite ao pessoal aqui da casa e também boa noite ao pessoal que nos assiste em casa. Damos por aberto hoje a 26ª reunião ordinária da 16ª legislatura, hoje dia 18/8/2025. Nesse primeiro momento eu gostaria de deixar um versículo bíblico que fica lá em 1 Pedro 5,7, que fala sobre as nossas necessidades diárias. E Pedro ele está falando para a igreja dele e ele diz assim, lancem sobre Deus, sobre ele, toda a sua ansiedade, porque ele já tem cuidado de vocês. Ou seja, ele já está cuidando de nós. E a gente ainda teima e ficando com os nossos problemas, teima e a gente ainda fica ruminando à noite, a gente teima e a gente continua querendo a gente resolver os problemas do nosso jeito. E é muito interessante a gente pensar, né? Quando ele fala, lancem sobre ele toda a ansiedade, todas as coisas que a gente não consegue, o Senhor tem por nós, né? Ele cuida de nós. E ele já está cuidando de nós. Ele está cuidando da nossa cidade, ele está cuidando das nossas famílias, assim como está cuidando das famílias de quem nos ouve, né? Então que a gente possa fazer esse exercício, né? Essa entrega diária, né? Convido agora para um momento de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Passamos agora então para a votação da ata da semana anterior. Pergunto aos meus colegas se está tudo ok. Alguém tem alguma colocação? Não? Então a ata aprovada por unanimidade. Passando para o expediente, as matérias que dão entrada hoje, no dia de hoje, do Executivo Municipal. Nós temos um projeto de lei de número 46 de 2025, que autoriza o Poder Público Municipal a instituir o terceiro concurso fotográfico de benefício novo, fixa o valor da premiação e dá outras providências. Peço que a Kelly faça a leitura. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a todos os presentes e a todos que estão em casa nos assistindo. Senhora presidente, senhores vereadores, com nossos cumprimentos, encaminhamos para apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei número 46/2025, que tem o objetivo autorizar a instituição do terceiro concurso fotográfico do município de Benedito Novo, com o tema A Beleza está nos olhos de quem vê, e fixar a sua premiação. Objetivamos promover um acervo fotográfico através de imagens do município, sob seus diferentes olhares, incentivando a arte da fotografia e oportunizando aos munícipes a conceder premiações das melhores fotografias. Pretendemos também incentivar a prática da arte fotográfica em todos os seus aspectos e modalidades, estimulando e despertando a participação de novos talentos e simpatizantes desta modalidade. A título de participação serão premiados os 10 primeiros colocados na categoria amador e os 10 primeiros na categoria profissional, avaliados por uma comissão avaliadora em numérico e certificados conforme descrito no artigo 2º deste projeto de lei, para o qual estamos colhendo autorização legislativa. Município de Benedito Novo, aos 18 de agosto de 2025. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Muito bem, dada a entrada, então, para essa semana, estudo e depois discussão, né? Do Poder Legislativo Municipal, temos a moção de número 6 de 2025, de autoria da vereadora Nilza, subscrito pelos demais
demais vereadores. Eu peço que a vereadora Marisa faça a leitura. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, a todos que estão presentes na casa e também a quem nos assiste de suas casas. A vereadora Nilza Maria Nunes, junto com os demais vereadores que esta subscreve, na forma regimental, requerem a aprovação da moção de apelo a ser encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para que adotem medidas urgentes visando restabelecer o transporte público intermunicipal nas cidades de Doutor Pedrinho, Benedito Novo, Rodeio, Ascura, Apiúna, Presidente Getúlio e Timbó. Em 2024, a empresa Expresso Presidente deixou de operar nessas cidades, deixando a população sem transporte público intermunicipal. Logo, a empresa LDL assumiu as linhas por 4 meses neste ano e não obteve lucro com o serviço. As empresas alegam que estão sem recursos financeiros devido aos altos custos para realizar o transporte público. Foram lançadas 3 editais e, de acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, nenhuma empresa demonstrou interesse em assumir a região. Vários deputados tentaram ajudar, mas é preciso que alguma empresa assuma essa região, disponibilize mais veículos e horários como era anteriormente. A Lei nº 12.587 de 2012 estabelece princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com foco na garantia da mobilidade como direito de todos os cidadãos. Já a Constituição Federal, no artigo 21, inciso 20, atribui à União a competência para instituir diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano, incluindo habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Diante do exposto, requer que a presente moção, após aprovada, seja enviada à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, solicitando a adoção de medidas urgentes que o caso requer, em especial, restabelecer o transporte público intermunicipais na cidade de Doutor Pedrinho, Benedito Novo, Rodeio, Ascura, Apiúna, Presidente Getúlio e Timbó, certo de poder contar com o consenso parlamentar e compreensão dos vereadores que integram essa augusta Casa de Leis, no acolhimento dessa moção, que sem dúvida é representativa do desejo de todo o povo beneditense da região. Pessoal, antes da gente colocar em votação essa moção, só para trocar em miúdos, né, para talvez aqueles que nos ouvem em casa, né? Lembrando que essa moção é de novo para a gente tentar forçar os governos, né, estaduais e federais, enfim, a quem compete, sobre restabelecer o transporte público intermunicipal. Queria lembrar à população que os vereadores não... Tenho certeza que todos nós, em algum momento, está tentando, naquilo que pode, conversando com deputados, conversando com pessoas que têm um pouco mais de poder que a gente, digamos, né? Para a gente tentar viabilizar essa questão. E é que, como é uma cidade pequena, às vezes a impressão é que dá que o prefeito ou a prefeitura é que não quer, né? Mas, na verdade, essa é uma tarefa do governo estadual. Existe uma lei, né, a Lei 12.587, que fala que é, tipo assim, a obrigação do governo estadual tentar organizar o espaço para que as empresas possam vir aqui, né? A gente compreende as empresas que desistiram, também a gente compreende a necessidade de todos os habitantes que necessitam, né? Então, nesse sentido, agora eu coloco em votação, se todos os meus colegas aprovam essa moção, que possamos assinar. Sim. Muito bem, muito obrigada. Assim que for, né, preferido, a gente assina e a gente dá os encaminhamentos. Muito obrigada. Passamos então agora para a indicação de número 134 de 2025 da vereadora Kelly. Indicação número 134 de 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja concluída a abertura da Rua 1º de Maio, em Alto Benedito,
considerando também a possibilidade de pavimentação asfáltica em Ribeirão Liberdade. Essa via pública tem grande potencial para se tornar uma segunda opção de trânsito, contribuindo para melhorar a mobilidade e facilitar o deslocamento na região. Conto com atenção para essa demanda importante para o município. Sala das Sessões, aos 18 de agosto de 2025. Vereadora Kelly. Ali já pode fazer suas ponderações, sabe? Então, já visando, né, no futuro o asfalto ali da Liberdade, já conversando com o Executivo, chegamos num consenso que essa melhoria vai agilizar a mobilidade, né, do povo ali da região, sendo uma segunda opção, já para a mobilidade mesmo, para melhorar a vida de todos, né? Então, essa foi feita essa indicação. Indicação de número 135, também da vereadora Kelly. Pode fazer a leitura e daí já pode fazer as suas colocações. Indicação número 135, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que viabilize a instalação de um hidrante próximo à sede do Corpo de Bombeiros de Alto Benedito. Essa medida se faz necessária, pois o hidrante atualmente utilizado, ao ser acionado para o abastecimento dos veículos dos bombeiros, gera turbidez na água, causando transtornos e possíveis danos às residências próximas. Conto com atenção para solucionar essa questão importante. Sala das Sessões, aos 18 de agosto de 2025. Vereadora Kelly. Então, a pedidos de muitos moradores ali da região, indiferente se é verão ou inverno, a água vem sempre muito suja. Tem residências e locais que eles trocam filtro semanalmente. Então, conversando, fui levar essa demanda para o Executivo, né, esses dias atrás, e conversando com o Executivo, ele falou que já está por dentro, né, dessas demandas, aí, dessas reclamações, e sugerimos que seja instalado esse hidrante para estar melhorando ali a qualidade de todos, né? Já para evitar esses danos. Seria isso. Indicação de número 136 de 2025 do vereador Alexandre. Indicação número 136 de 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que realize o serviço de aguagem da Rua Canoinhas. O pedido atende a uma solicitação dos moradores, visa diminuir a poeira nas residências e contribuir na saúde dos munícipes. Sala das Sessões, aos 18 de agosto de 2025. Vereador Alexandre. Alexandre, por favor. Boa noite aos colegas, boa noite a quem está presente aí em casa. Aí é um pedido para os moradores, né? Uma rua não é muito longa ali, né? E tem bastante casas, né, próximas. E, então, os dias secos geram muita poeira, né? Então, é um pedido que seria necessário passar com uma pipa ali, né? Não é um custo tão alto, né? Porque até isso também já diminuiu bastante, né? Foi asfaltado uma boa parte ali, então já não tem tanto serviço de caminhão-pipa. Então, eu acho que dá para fazer a aguagem nessa rua ali também. Obrigado. Obrigada, vereador. Indicação de número 137 de 2025 da vereadora Andréia. Indicação número 135, 37, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências para que o Executivo Municipal cobre da empresa Pedra Forte, responsável pela obra de pavimentação asfáltica de Ribeirão dos Russos, a abertura do bueiro, que foi fechado de frente à residência do senhor Luiz Zaleski. Sala das Sessões, aos 18 de agosto de 2025. Vereadora Andréia Turro.
favor. Primeiramente, boa noite a meus colegas vereadores, ao público que está presente aqui hoje e também quem nos acompanha de casa. Eu até tinha passado umas imagens para o Darley, mas como a gente está sem internet, né, eu vou explicar. Antes da empresa Pedra Forte fazer esse asfalto lá, já existia esse bueiro, em frente ali à casa do Luiz. Tem a casa da mãe dele e da avó. E é um bom trecho assim que ficou sem esse bueiro. E toda vez que chove, acumula água, essa água desce toda ali. Então eu conversei com o Gustavo, o engenheiro, né? E ele me disse que ele já tinha passado essa demanda para a Gabriela, que é a engenheira da Pedra Forte. Mas como a Gabriela estava de férias por esses dias, né? E, na verdade, ali precisa ser feito quanto antes esse bueiro, porque quando chove, desce tudo, acaba danificando a estrada deles, ali dos moradores, né? Então, ele ficou de conversar com a empresa e vamos aguardar. Obrigada, vereadora. Indicação de número 138 de 2025, também da vereadora Andréia. Indicação número 138, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que a Secretaria de Obras verifique a possibilidade de instalar um muro de contenção e refazer a calçada que foi tomada pelas últimas enchentes, na rua Jorge Lacerda, próximo à empresa KL Confecções. Sala de sessões, aos 18 de agosto de 2025. Vereadora Andréia Turvo. Andréia, por favor. Então, esse pedido ele já foi feito na época pelo seu Walter Vig, já faz muito tempo, e também ele foi feito pelo Luciano, vereador na gestão passada. A moradora que me fez esse pedido ali, e eu fui lá dar uma olhadinha, ela me disse que está morando já 10 anos lá. E nesses 10 anos ainda ninguém chegou a fazer nada, né? Então, assim, um pouquinho antes da Cael ali, passa a curva e realmente a água lavou, das últimas enchentes, lavou tudo e nem calçada não tem mais. Então, vem um pedaço da calçada, daí vem vem o lavado ali, que já praticamente pega no paralelepípedo, e depois continua a calçada. Então, gostaria de pedir, eu até já passei isso ali para o Wetzel, dar uma olhadinha e lá, provavelmente ele também já viu, né, para ver o que dá para fazer ali, se um muro de contenção, de repente jogar umas pedras e colocar um macadame ali de novo para fazer a calçada e a gente vê alguma coisa em relação a isso. É isso, obrigada. Ok. Passamos agora para a ordem do dia. Como segunda discussão e votação não temos nenhum projeto, nós temos alguns projetos hoje para a primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 42 de 2025, que altera a redação dos artigos 257 e 257A da Lei Complementar de 243 de 2025, de 6 de março deste ano, que mantém o regime jurídico único e formulada o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Benedito Novo e da outras providências. Esse é um projeto que vai falar sobre cursos adicionais que os funcionários podem fazer. Esse projeto, a pedido, vai ficar ainda nas comissões para estudo, ok? Passamos agora, então, para o projeto de lei de número 43 de 2025, que autoriza a concessão da subvenção social para a Associação Folclórica de Dança Alemã, aqui de Benedito Novo. Então, agora passamos para discussão e para a primeira votação. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode, por favor. Boa noite a todos, né? É um projeto simples, né, que passa pela casa, né, que é
termo de autorização de subvenção social, né? E esse aqui é no caso para o Volkstanz Group Tanzintal. Então ele é bem simples, né? Ele veio celebrado no termo de cooperação, então acho que por minha parte. Pode, por favor, André. E também assim, ó, como esse auxílio já vinha sendo dado há vários anos a outras gestões também, e vamos continuar dando agora, por mim também está tudo certo. Ok. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário sobre? Ou podemos passar para a votação? Tá. Então, nesse momento, passamos para a primeira votação. Todos concordam com a subvenção? Ok. Então, no primeiro momento, aprovado por unanimidade este projeto. Passamos agora para o projeto de lei 44 de 2025, que autoriza o Poder Executivo de instituir o programa Adote um Espaço Público no âmbito do município de Benedito Novo e da outras providências. Esse projeto também, a pedido das comissões, ele vai ficar mais uma semana para alguns estudos e até algumas sugestões do grupo de vereadores aqui, né? Então, passamos agora para o projeto de lei número 45 de 2025, onde que institui o Conselho Municipal de Turismo de Benedito Novo e da outras providências. Gostaria de lembrar que na semana passada tivemos a presença do secretário de Turismo, ele fez algumas explanações aqui para o grupo, né? E ele está em regime de urgência. Então, a gente passa para as discussões e depois para a votação. Só para lembrar, né, ele foi lido na semana passada, né, mas que seria mais uma ampliação e detalhamento das atribuições do Contur, né, flexibilidade na composição do colegiado também, né, e transparência e voluntariado, né. Então eu acho importante porque quanto mais a sociedade participar desses conselhos, mais eles podem tomar conhecimento de como caminha a gestão pública perante esses temas, né. Ele não pode ser composto, só lembrando, por vereadores, como há 3 anos atrás nós podíamos, mas hoje em dia não pode mais, então ele é da sociedade civil. Alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição? Ok? Podemos então passar para as votações? Vocês concordam? Então podemos aprová-lo? Sim. Ok? Então aprovado. Vamos agora então para mais uma discussão, caso precise, e mais uma votação. Todos ok? Entendidos? Beneficia nosso município, nosso turismo. Passamos então para mais essa votação. Ok? Todos? Ok, então por unanimidade, o projeto de lei número 45 de 25, ele foi aprovado nesta noite. Agradeço aos colegas pelos trabalhos. E agora nós passamos então para a palavra livre. Marisa, gostaria de falar? Muito bem. Quero iniciar então agradecendo, parabenizando novamente o Grupo Cezan, né, que estendeu o convite à Câmara de Vereadores também, pela inauguração da PCH Rodeio, que ocorreu no sábado. Um evento muito importante, também muito bem organizado, né? Agradecer também ao setor de obras, em especial ao Luciano, que atendeu também uma solicitação que eu fiz a ele, assim como o vereador Alexandre colocou uma indicação, eu havia conversado com ele sobre o caminhão-pipa passar mais vezes na rua Rodeio, onde os moradores tinham feito esse pedido para mim, porque o fluxo de caminhões lá é bem grande, né? Então, ele também atendeu e o pessoal já falou que está bem melhor já, né? Também deixar um agradecimento ao Executivo, ao prefeito Jean, que na semana passada me atendeu também, para ouvir um pouquinho das minhas demandas, né? Seria isso então, desejar a todos uma semana abençoada. Alguém mais gostaria? Quer, por favor? Primeiramente, gostaria de fazer uma correção. Na sessão passada, da indicação da vereadora Andréa Túlio, lá do seu Elias Rodolfo, né? Daí eu fui falar com o secretário, daí faltou comunicação, né? É que a última vez que eu tinha falado com ele, ele falou que tinha ido lá olhar, só que daí não tinha, ia fazer o serviço, só que daí tinha outras coisas na frente, né?
Então ficou assim, e eu não conversei mais com ele. E daí quando você fez a indicação, daí eu falei, não, isso aí só que a sua indicação era outra. Sim. Né? O que eu pedi, ele já era sobre um bueiro, era em frente. Da casa Isso, e a indicação que a vereadora Andréa fez era mais para frente, isso, e eu não tinha entendido, né? É só para pedir as desculpas ali, que foi uma falta de comunicação, mas está tudo certo. O importante é que foi atendido. Foi atendido. Seria isso. E também agradecer a Secretaria de Obras, mais uma vez, né, por estar sempre nos atendendo no seu tempo, né, como eu já tinha falado. Agradecer mais uma vez o Executivo, né, que essa semana também tivemos uma reunião, né, fui levar as demandas do povo, né, como eu falei, a gente escuta e vai buscar soluções. E com toda a paciência, eles sempre nos escutando. E aquela coisa, nem tudo a gente consegue, né, resolver, mas a gente leva, né? E gostaria de agradecer aos meus amigos vereadores, o Valdir, né, por sempre também estar escutando as demandas do povo, o Éder também, o vereador Maicon, também gostaria de agradecer muito pela parceria, né? A gente sempre está buscando melhorias para a nossa cidade, então, diferente de partido, está sendo muito prazeroso trabalhar junto, né, com vocês. Gostaria muito de agradecer, Maicon, especialmente, e a todos os meus colegas vereadores. E, mais uma vez, a todos que confiam, né, na gente e que têm esperança que vai ser resolvidos os problemas, que são muitos, né? Mas é como eu falei, a gente leva as demandas, mas não sabemos se vai ser resolvido tudo. No seu tempo vai ser. Mais uma vez, muito obrigado, prefeito. Gratidão. Muito obrigada a todos. Alguém mais gostaria? Maicon, por favor. Então, boa noite a todos, né? Boa noite a quem nos assiste, quem está nos prestigiando aqui também. Fazer um agradecimento, né, e a CESAM pelo convite do final de semana, do evento deles, né, da inauguração da PCH Rodeio. Isso mostra o comprometimento deles aí junto ao município e está sempre ajudando e contribuindo. Então existe uma parceria muito forte aí, Prefeitura e CESAM, então parabéns a isso, né? Isso torna cada vez mais o município mais forte, né? E parabenizar aí o setor de obras por estar nos atendendo às demandas também, ao Executivo por estar sempre nos recebendo nas reuniões e escutando as nossas demandas, né? Que nem a Kelly falou, a gente tem muitas coisas que a gente escuta do povo e leva, tem coisas que a gente consegue de imediato estar atendendo, só que tem outras situações que demoram assim um pouco mais, né? Também fazer um agradecimento aí ao grupo CESAM, direto pelo auxílio e ajuda à nossa corporação do Corpo de Bombeiros de Alto Benedito, que vão estar auxiliando e ajudando ali a fornecer o rachão para fazer o fundamento da base lá atrás, né, do pátio. Também a Prefeitura de Dr. Pedrinho, que também vai estar nos auxiliando com esse rachão. Eles vão estar também cedendo e auxiliando ali, né, porque o Corpo de Bombeiro também faz o atendimento junto a Dr. Pedrinho, então eles também estão trabalhando junto aí para essas demandas, né. Então, só agradecer, deixar aí uma semana abençoada a todos e estamos juntos, né? Mais alguém gostaria? Andréia, por favor. Então, eu também gostaria de agradecer e gostaria de parabenizar a CESAM pelo evento de final de semana, né? Eu acabei podendo não ir, porque eu fui convidada no casamento de bodas, mas eu vi que eu passei lá, que tinha muita gente lá e, na verdade, eu acompanhei também pelas redes sociais, eu vi que estava tudo perfeito, a organização e tudo mais, tinha um entretenimento para as crianças, né? Então, parabéns, CESAM, obrigada pelo convite e também quero desejar a todos uma excelente semana, uma abençoada semana e até a próxima. Valdir, por favor. Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite aos colegas vereadores e vereadoras. Vai de novo, como sendo sempre agradecendo em primeiro lugar quem cede. E hoje estou agradecendo lá na Estrada do Padre, que cruza Santa Maria a Dr. Pedrinho, que o Sr. Guerreiro Conel
cedeu, para dizer a verdade, um bom pedaço de terreno que foi tirado uma curva enorme, talvez quem já passou viu, sempre era uma curva bem fechada. Eu tinha umas fotos para passar, mas como não tem internet, não tem como mostrar, vai ficar para a próxima. Então lá foi feito um bom trabalho também pela prefeitura, o seu Guilherme Cunel deixou um bom espaço, cedeu, foi feita uma abertura muito boa. Agradecendo a ele que, por pessoas cedendo assim, em muitos lugares as outras pessoas vão vendo como fica bonito, melhor, vão cedendo em todo lugar. É isso, fica um agradecimento para ele hoje, esse local. Tchau. Alguém mais? André, por favor. Eu, antes de agradecer, eu gostaria de reforçar um pedido de averiguação de uma situação na rua Santa Luzia. Eu sei que o Maico fez esse pedido semana passada, né? Eu também já havia feito na casa faz um tempo. Eu fui pessoalmente na sexta-feira visitar essa rua e realmente ela está afundando de um lado e até inclusive conversando com moradores foi me colocada a questão de que também está descendo bastante caminhões pesados por ela, né? Então a gente sabe que acaba danificando a rua, né? E quem usa ela no dia a dia acaba sofrendo com a situação. Então, se a Secretaria de Obras puder averiguar e dar uma atenção a essa situação, eu agradeço. Também uma questão sobre a possibilidade de tornar a rua municipalizada, né? Também foram feitas melhorias naquela rua, eu pessoalmente vi, tirei umas fotos também. Hoje, infelizmente, nós não podemos passar essas imagens, né? Mas vai ficar para a próxima sessão. E também, quanto a essa questão, gostaria que a Secretaria de Planejamento desse uma atenção. Também quanto à questão da acessibilidade do bar e Cancha Dona Lair, eu confundi os nomes agora, ali na Santa Rosa também exige uma atenção. Também já fiz esse pedido por escrito e também verbalmente aqui na sessão. Como já havia comentado, a Dona Laíra já cedeu o espaço para as Olimpíadas e agora também está acontecendo o campeonato de sinuca lá. A gente esteve lá na sexta-feira e se não estivesse precisando, não estaria comentando. Então, gostaria de gentilmente pedir mais uma vez à Secretaria de Obras que fosse até lá para ver a situação da entrada e do pátio. Agora também queria agradecer hoje a pessoa da Iraci, né, que me atendeu, fez anotação de um pedido que não é meu, mas é de uma situação delicada que vem de munícipe. Então, como a Valéria está de férias, ela ficou de ver essa situação, mas desde já eu já agradeço o atendimento. Também agradeço ao Flávio, né, pela atenção também, que tem questões que não cabem a nós vereadores, cabem realmente ao setor público que é responsável por cada secretaria, exigem uma averiguação técnica, não cabe a nós dizer que pode ou não pode ou prometer alguma coisa, né? Mas eu já quero agradecer que foi dada atenção a uma situação também bem delicada. Do mesmo modo, já antemão agradeço a Elisa, né, do setor do planejamento também, sobre uma questão que exige um olhar mais técnico, né? Então, obrigada, Elisa, do setor do planejamento, né? Então, como hoje nós não temos aqui as imagens, eu vou deixar para passar na semana que vem. Então, eu desejo a todos uma boa noite, uma abençoada semana da mesma forma. Obrigada. Muito bem. Antes de encerrar, eu só gostaria de deixar 2 lembretes importantes que estão acontecendo no município. É interessante para as pessoas saberem e para vocês também ajudarem a espalhar, né? No dia 6 de setembro, acho que eu já até havia comentado, mas vou comentar de novo, vai acontecer o desfile cívico. Ele vai ser de um certo modo, vai ser municipal, ele vai ser um sábado à tarde. Gostaria de poder contar até com os colegas vereadores, acho que é um momento bem importante também, né? Ele vai ser sábado à tarde, às 3 da tarde. A ideia é que se desfile, então, todas as escolas municipais e estaduais, as creches, os CIs. Brinco, costumo dizer que tudo que der pedra vai desfilar, né? Eu que não tiver, os papais vão carregar, né? Porque a ideia é que os CIs também vão.
conforme a gente já tinha conversado, e também uma sugestão também da Andréia, que a gente já estava também vendo, né? É que daí, quando for a festa das tradições, as crianças possam ir, se quiserem, com a família, né? Mas a obrigação das crianças tem que ser no desfile cívico, que é para a gente buscar de volta um pouco essa questão, né? Acho que vai ser bacana, é um primeiro momento, talvez não vai ficar como precisa, mas a gente vai treinando, né? Vai treinando e vamos chegando lá, né? E também lembrando que nesse mesmo dia, o pessoal da comunidade, daquela associação de bairros de Santa Maria, eles vão fazer a polenta com galinha nesse mesmo dia aqui, no mesmo dia, aqui no centro de eventos. Então a gente desfila e depois come polenta, para não ficar fraco. Então, né? Então, a gente gasta energia e depois vai lá e come a polenta, né? Bacana. Essa associação também ela tem contribuído muito para a comunidade de lá, né? São pessoas que trabalham voluntariamente e acho bacana isso, né? Que bom. E outra questão também que é muito importante para vocês estarem por dentro, também entenderem, é que agora está acontecendo a gestão democrática, ou seja, nós estamos tendo a eleição para os diretores das escolas municipais. Então, tanto os CIs como as escolas municipais, tá? As estaduais já foram, eu gosto de deixar bem frisado, porque às vezes os pais confundem, né? Então, as nossas escolas e creches, então elas têm as diretoras, começou na gestão anterior e agora é a vez de novamente ter a eleição. São 8 unidades, né? Então são 8 gestores. Amanhã, inclusive, vai ser a apresentação dos planos lá na secretaria por uma banca que vai vir alguns colegas de fora que a gente convidou para eles apresentarem. E dos dias 28 de agosto a 2 de setembro vai ser feita a eleição nas unidades escolares. Então eles vão lá, apresentam o plano e daí se faz a votação. A votação é por voto secreto, né? Um voto por família, um voto por funcionário, no caso, né? E quem pode votar, então, são pais, pessoas que têm filhos matriculados, né? Na rede municipal, naquela escola, né? Que acho bem justo, né? E professores que trabalham naquela escola, né? Então, acho que é importante a gente falar, inclusive até vou conversar com o Nilson da rádio também, para ele também estar comentando para os pais ficarem antenados, e é importante a gente ir lá votar, né? Não se vai votar quando se é obrigado, se vota porque a gente precisa participar, né? Ou um sim ou um não, mas tem que votar, né? Tem que dizer eu participo, eu quero, né? Então fica só lembrando isso. E esses novos diretores, então, só para terminar, eles assumem no dia 1º de outubro e essa gestão deles termina em dezembro de 28, né? Tá certo? E no mais, se tiverem dúvidas, né? Sempre procurem a gente, façam, questionem, acho que é importante, né? Para a gente saber, para a gente espalhar o que é o certo, né? E nós aqui da casa desejamos uma semana abençoada para o nosso município e que a gente possa valer a pena todos os dias que a gente vive, né? Para que a gente possa estar ajudando, melhorando e que a gente sempre venha a ser ponte para essas pessoas, né? E nunca muros, né? Então, uma boa noite e uma ótima semana.